Você está tendo dificuldade para fazer sua cabecinha de Funko Pop? Ou você nunca tentou antes? Bom, nessa aula eu vou te ensinar a fazer uma cabecinha igual essa daqui. E ela vai ficar incrível. Agora é vinheta, tá, amor? Vinheta. Não sei que vinheta, mas eu sei que você vai dar um jeito, né? E se você tem o sonho de viver de biscuit, se inscreve aqui no canal. Lembrando que a gente também tem o nosso Instagram, que a gente sempre tá lá postando coisas e a gente pode tirar dúvida de você. Se você tiver alguma dúvida, você vai lá no nosso Instagram e a gente conversa com você no direct, tá? Então, não se acanhe, segue a gente lá e vamos pro vídeo. Olá, alunos! Nessa aula a gente vai aprender então a fazer uma cabecinha tipo essa daqui, tá? Para você começar então o seu primeiro Funko Pop em biscuit, tá? Seu Funko Pop artesanal. A primeira coisa que você vai precisar é de um isopor, ok? Um isopor desse aqui, nas medidas aí de 5 por 4 e por 4, tá bom? Se você não encontrar essas cabecinhas de isopor na sua cidade, se não encontrar, né, placa de isopor de 4 centímetros de espessura na sua cidade, eu vou colocar um link aqui embaixo para vocês da Shopee, que tem gente que vende esses isopor aqui pronto, tá? Então às vezes compensa muito mais você comprar, né, a sua cabecinha já em isopor feito ali prontinha e só dar continuidade, né, com a massa e as demais modelagens, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse isopor, ele já tá lixado, tá? Foi todo lixadinho. Eu vou colocar também para vocês aqui a informação de qual lixa que eu uso, né? Ele foi todo lixadinho, bonitinho. A gente precisa passar cola branca nele. E a gente vai precisar esperar secar, ok? Então vamos lá. Como a gente faz de uma forma artesanal essa cabecinha de Funko Pop, a gente tem que analisar qual que é o melhor lado para a gente estar trabalhando, tá? Então a gente sabendo que vai ser esse lado aqui, você pode fazer um furinho aqui, ó, só para depois você não esquecer, tá? A gente vem então com a cola. A gente passou a cola, tá? Colinha passada. A gente vai deixar ela secar. Eu gosto de deixar às vezes umas 24 horas, tá? Mas a partir de umas 4 horas, 5 horas, dependendo de onde você mora, ela já vai estar toda seca e você já vai poder utilizar ela, tá bom? Então, vamos dar uma pausa aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Pessoal, voltamos aqui. Ela já tá sequinha, tá? Quando você passa a mão, você sente ela mais áspera, ok? Então ela vai ficar um ásperozinho ali que vai fazer a nossa massa grudar assim que a gente começar a colocar ela, tá? E falando em massa, a gente vai utilizar massa para biscuit, tá? Essa massa aqui, né, é a cor mais ou menos padrão ali dos Funkos. Dependendo da marca que você compra, você encontra ela na chamada cor pele ou pêssego. Tem vários nomes, tá? Mas toma cuidado, porque às vezes você compra ali uma pele de boneca e ela não vai ficar num tom muito legal, tá? Então se você puder comprar, geralmente naquele tom pele ou pêssego, né? Se você encontrar um desses nomes, geralmente é a cor correta aqui que a gente utiliza, né? Pra fazer naquela cor padrão, né? Dos Funko Pops, tá? No caso dos nossos Funko Pops de biscuit artesanal, tá? Como um exemplo aqui para vocês verem, ó, aqui eu tenho uma cabecinha na cor de pele, pêssego, né? E aqui, essa aqui
é uma pele morena. Normalmente é pele morena que eles chamam, né? Também tem outros nomes ali, mas normalmente é pele morena, tá? Então aqui a massa de biscuit, pessoal, vocês vão utilizar aí aproximadamente 55, 60 gramas, tá? Se você não tem balança, você pode fazer isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Você vai enrolar ela aqui, tá? Se quiser dar uma apertadinha assim, ó. Ó, ela tá dando aqui mais ou menos uns 5 centímetros e meio. Mais ou menos, ó. 5 a 6 centímetros, né? Em volta, e de grossura, ela teve aqui uns 2 centímetros, tá? Então isso é pra você entender mais ou menos, né? Qual que é o tamanho aqui da massa que eu tô utilizando, se caso você não tenha balança, tá? Ah, e se você tá gostando, se inscreve aqui no canal, tá bom? Se você quer dar um passo a mais, né, na produção dos seus Funko Pops, eu também tenho o meu curso completo, tá? Que fica aqui o link na descrição. E a gente também tem o nosso curso grátis também, que a gente sempre deixa aqui na descrição, tá bom? Então se você quiser aprender, né, não só a fazer Funko, mas também a vender eles, né, criar um negócio com seus Funkos aí, tem o nosso curso completo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, eu dei uma arredondada melhor aqui na massa, tá? A gente vai estar apertando aqui ela aqui no centro da mesa, tá? E com um rolinho, se você não tem desse rolinho, você pode utilizar um cano PVC, às vezes um copo daqueles compridos também serve, tá? Se você não tem essa ferramenta e quiser comprar, a gente também tem aqui na descrição vários links, né, de ferramentas de biscuit para iniciante, tá? Então você pode estar comprando, né? Esse aqui é um rolinho maciço. E compra pela Shopee, tá? Olha só, ó, detalhe importante, ó, começou a ter bolha aqui, ó, tá? Ele já começou a ter bolha. Você pode vir aqui, estourar ela, tá? Você pode estourar ela aqui do jeito que fez aqui. Continua abrindo aqui, ó, tá? A massa. Você pode fazer o quê? Você pode dobrar aqui, ó, ela. E começar de novo, né? Como a gente passou o rolinho, ela dá uma soltada agora que vai ficar bem legal. Ó, escolhe o lado que não vai ter muita rachadura, né? Vamos lá, aperta de novo. E começa a abrir. Com muito cuidado, você não pode deixar ela muito fina, tá? Então você vai abrindo ela. Existem marcadores que você também compra pro biscuit, tá? Mas você vai abrir ela com aproximadamente aí 3 centímetros de espessura. Eu vou estar mostrando para vocês na régua, tá? Ó, já tá mais ou menos nessa espessura aqui, ó. Ó, tem que estar mais ou menos aí com 3, tá? Mais ou menos com 3. Não pode ficar muito menos que isso, ó. Pode ver que um lado tá mais fino que o outro, né? Mas não pode ter menos de 3. Então você vai ver qual que é o melhor lado para fazer a frente da cabecinha, tá? Então você vai analisar aonde que tá melhor, aonde não tem muita sujeira, tá? E essa vai ser a frente da sua cabecinha. Então aqui a gente já escolheu a nossa cabecinha, a gente sabe qual que é o melhor lado, né, para fazer a nossa cabeça. A gente tinha feito aquela marcação, tá? Você vai dar uma analisada aqui e vai colocar ela aqui, ok? Você vai começar a puxar. Qual que é o lado de baixo? Ah, esse aqui? Então você começa puxando pro lado de baixo primeiro, tá? Começa puxando pro lado de baixo. Aí você vem aqui, ó. E vem puxando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele vai fazendo essas dobras? Você vai fazer o quê? Você vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo a parte de baixo dele, né? Ficar bem rente. E aqui em cima, ó, você vai
vai jogando, ó. Tá vendo? Com um rolinho, você pode vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Embaixo, ó, tem que estar bem coladinho, tá? Agora, ó, muita leveza na mão para você não apertar muito em volta aqui para não estragar, tá? Então, ó, tenta segurar com a palma da mão, vem puxando aqui, bem de leve, de um jeito que não dê ar, né, bolinhas de ar. Beleza, vamos cortar aqui. Ó, cortei. Volto aqui e faço mais um pouco aqui, tá? Ó, toma cuidado aqui, ó, nas laterais para não fazer bolha. Vem puxando. Ó, vou cortar mais um pouquinho aqui, ó. Só para não ficar estranho, tá? Essa massa aqui, ó, se ela estiver muito dura, você pode jogar fora, tá? Senão você guarda ela rapidinho antes que ela endureça. Então, ó, aqui, ó, é a parte da frente nossa e aqui que ficou mal feito, né? Às vezes pode até, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, o que eu vou fazer aqui. Ó, vou... Não faz mal isso aqui ficar feio, porque esse aqui é o lado de trás, geralmente vai ter cabelo, tá? Então não se preocupa com esse lado, aqui é o segredo de uma cabeça perfeitinha, tá? Aqui você tem que tomar muito cuidado para que ele fique bem legal. Se você tiver uma base dessas aqui, ó, se você tiver uma base dessas, você pode estar utilizando ela aqui para fazer isso aqui, ó. Tá? Vim aqui, ó, e tá ajeitando assim, né? Pra deixar ela bem retinha, ó. Bem retinha. Tá? Mas o segredo mesmo, gente, é a mão. Pode parecer piada, mas o segredo realmente é a mão, ó. É que talvez pra vocês não mostre tanto, já parece que tá perfeita, né? Mas olha só, ela tem várias imperfeições aqui ainda, tá? Essa parte aqui, ó, daqui pra trás não faz muito mal, né? A gente ainda vai pôr orelha, tudo, né? Mas aqui, ó, que tem que estar perfeito, tá? Aqui que tem que estar perfeito. Aqui, ó. Então a gente vai com a mão, né? A gente vai alisando, ó. Com a palma da mão, tá? Você vem aqui, ó. Alisa. Alisa aqui, em volta, tá? Em cima. Dá uma olhadinha pra ver como é que tá. Ó, às vezes ele dá... Tá vendo que ele deu essa inchada aqui, ó? Aí se você tem uma base dessa aqui, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Jogando pra trás esses probleminhas que dão. Aí dá uma olhadinha de novo, como é que tá. Tá ficando legal, não tá? Vem cá com a palma da mão. Alisa de novo. A parte da frente. A palma da sua mão é o que vai deixar essa cabeça bonita. A palma da sua mão. Então você às vezes não precisa de muita coisa para você ter uma cabecinha perfeita, tá? Ó. Fechou aqui. Às vezes vai ter sujeirinhas assim, ó. Você não faz nada, tipo cabelinho, coisinha assim, qualquer sujeirinha que você veja que é meio superficial, você não vai fazer nada, tá? Eu gosto de utilizar geralmente o lado que vai ficar mais gordinho para ser a parte de baixo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora aqui para meio que finalizar, então,
a gente vai fazer aquela marcação. Se você não tem um marcador, você pode estar usando uma tampinha, né, de refrigerante, de qualquer coisa. É só fazer a marcaçãozinha aqui, tá? Coloca bem no meinho aqui. Faz aquela leve marcaçãozinha, né? Ele vai simular que tem aquele cortezinho, né, que o original tem, tá? Isso aqui é uma alternativa para quem não tem marcador, tá? Se você tiver um desse aqui, você pode vir aqui, ó, e dar só uma leve apertadinha aqui, uma leve achatadinha, tá? Com o teu kitzinho aqui mesmo, você pode estar finalizando e fazendo um buraquinho aqui no meio, tá? Onde a gente vai colocar ali o nosso pescocinho ali, né? O nosso corpinho e complementar o nosso Funko, tá? Então aqui, agora é só você deixar ele descansar, né? Pelo menos umas 24 horas, tá? Pelo menos umas 24 horas. Não vai fazer mais nada agora. Não vai fazer nariz, nada, tá? Do jeitinho que ele tá aqui, você vai deixar ele descansar. Marcação do olho, não precisa fazer marcação do olho agora. Eu tenho um vídeo aqui no canal que a gente fala só sobre essa parte de marcação de olho, tá? Então eu vou deixar aqui nos cards, né, que geralmente vai ficar aqui em cima, tá? Você dá uma olhadinha depois como que faz para você colocar os olhos, por que eu não coloco agora a marcação de olhos, né? Tem um motivo de eu não fazer isso. E então dá uma olhada nesse vídeo depois, tá bom? Então a gente vai deixar secar aqui. 24 horas depois a gente volta, então a gente vai fazer o nosso narizinho, tá? E finalizar essa cabecinha. Finalizando então, pessoal, passou já então pelo menos umas 24 horas, né? Nossa cabecinha aqui que a gente fez aquela treta lá, aquela, né? Então a gente tá com a cabecinha aqui já meio seca. Então a gente vai estar marcando aqui o meio dela, tá? Ela tem aproximadamente aí, ó, 5 centímetros. Então a gente vai marcar aqui no meio dela, mais ou menos aí, então, 2,7, 2,6, porque ela tá quase com 6 ali, né? Vamos dar uma olhadinha se ficou mais ou menos no meio. Olha só. Então aqui tá mais ou menos no meio, né? A nossa marcação. Mas a gente realmente vai fazer o nosso narizinho um pouquinho mais para baixo, tá? Tem que ficar mais ou menos aqui. A marcação a gente faz mais no meio para não prejudicar ali, né, na hora da gente colar, tá? Então com um pedacinho de massa, né, pequeno aqui, a gente vai estar fazendo então, vai tirar um pedaço bem menorzinho. Vai fazer uma bolinha com esse pedacinho, né? Faz uma bolinha, coxinha e faz tipo um triângulozinho, ó. Tipo um triângulozinho de narizinho, tá? Com um estilete ou um pedacinho, né? Você pode cortar assim, ó. Ok. E água pra gente colar. Eu utilizo um pincel de água, tá? Se você não sabe, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala só sobre ele. E também vai ter o link para você comprar na Shopee, tá? Então se você não conhece, não tem, você dá uma conferida ali. A gente vai colar aqui, tá? Vamos ver ali como é que ele tá, ó. Tá meio estranhinho. Agora a gente dá uma arrumadinha, ó. Tá vendo que ele tá meio descoladinho? A gente vem aqui, ó. Dá uma pressionadinha assim. Ó. Tira um pouco desse excesso. Ele ficou bem grandão.
Então eu vou retirar aqui um pouco dele aqui para ficar bem legal. Então, ó, tirei um tanto. Vamos dar mais um acabamentinho aqui, ó. Remover um pouco do excesso. Então, ó, a gente fez aqui, a gente agora pode... A gente pode limpar em volta. Cuidado para não passar muita água, tá? Senão pode estragar. Se tiver o pincel de água, ele dá um acabamento bem legal, ó, na sua cabecinha. Aí, o nosso narizinho finalizado, então. Ele não ficou no meio, ele ficou um pouquinho mais para baixo. Ele tá bem centralizado, né? Ó, não ficou manchado nem nada. Agora ele vai secar, ainda vai dar uma diminuidinha, vai ficar bem bonitinho. Tá coladinho, ó, não ficou tão grande também. E é isso aí. Então, ó, dependendo aí do Funko, a gente não vai fazer uma orelha, então, mas não nessa aula para não ficar tão extensa, tá? Então, depois a gente faz uma aula só para pôr orelha aqui no seu Funko Pop. Vejo então vocês na próxima aula. Não deixa de se inscrever aqui no nosso curso grátis, tá? A gente tem um curso grátis, se inscreve lá e até mais!